tarde, pessoal. Mais um vídeo no canal Felipe Jesus, ou melhor, boa noite. Eu fiz um vídeo aí, acho que uns 3 ou 4 vídeos atrás, falando sobre o Silas, né? Aquele cara que já foi em vários podcasts aí, vários podcasts não, num podcast Red Pill aí. E, quer dizer, Red Pill, né? Há controvérsias que é Red Pill, esse podcast aí. E ele já foi em lives, tem cortes, né, dele comentando sobre os incels, o incelismo. E aí eu fiz um vídeo, né? Acho que era Silas é mesmo um incel. E eu comecei falando dele, só que eu não falei exatamente do incelismo, né? Eu falei da questão dele ter aquele jeito autêntico dele de se vestir e que causa estranhamentos nas pessoas e ele não abre mão disso porque é o que ele é, né? E eu não entrei diretamente na questão do incelismo, e depois eu falei a maior parte do vídeo eu falei de exemplos da minha própria vida, né? E um inscrito comentou que talvez eu seja narcisista ou alguma coisa assim, que eu falei mais de mim mesmo no vídeo, né? Na verdade, eu falei mais de mim mesmo no vídeo, só que a intenção não foi trazer atenção para mim. A intenção foi trazer o assunto, né? Que eu falei, como eu disse, sobre o modo dele se vestir, né? A aparência dele, o estilo dele, que ele não abre mão. E depois eu entrei na questão do incelismo de modo indireto, pode-se dizer. Porque eu falei dos homens não se basearem no seu alto valor. Alto valor eu digo no sentido do valor próprio, né? Não se basear em relação ao que as mulheres julgam em relação a eles, né? Porque o incel, ele é um cara que não consegue ter a dita atração genuína das mulheres, ele só consegue fazer sexo com GP ou nem com GP, porque às vezes a cabeça dele não aceita isso, né? E, bom, se era isso que você inscrito gostaria que eu comentasse, que eu não comentei naquele vídeo, né? Mas, enfim, né? Essa era a questão e foi comentado ali, então, que você não deve ficar buscando a aprovação feminina, você tem que ser você tem que se dar o seu alto valor. Se você for um incel, isso é um conselho que não só eu dou, mas muitos outros já deram, já falaram aí. Você procurar só canalizar suas energias sexuais para alguma outra coisa, né, cara? Eu sei que é muito difícil. Ou quando você estiver num ponto que você não aguenta mais, vai numa GP, tenta, se você não consegue, tente aceitar essa ideia, já que é o único jeito. Tem coisas na vida que infelizmente a gente tem que aceitar, né? Não tem escapatória. Mas isso aí é uma coisa assim que é até uma oportunidade da pessoa se intelectualizar mais, se espiritualizar mais, buscar outros prazeres, de repente cultivar a solitude e descobrir que o verdadeiro prazer é estar com ele mesmo, que estar com as outras pessoas é uma coisa complementar, né? E é uma coisa mais feminina do que masculina, porque as mulheres, em geral, são muito mais sociáveis do que os homens, justamente por causa dos instintos primitivos que ainda estão no ser humano, né? Que as mulheres, elas, por causa da fraqueza física delas, na primitividade, elas precisavam se juntar em grupos e se organizar para se proteger, né, contra o poder individual da força física que os próprios homens tinham. E essa aí se estendeu ao psiquismo. Não sei se isso ficou bem claro, mas o que eu quero dizer
é que os homens, eles, em virtude da força física do homem primitivo, ele acabou se tornando mais independente, inclusive emocionalmente, né? Se estendeu da parte física para a parte emocional. E as mulheres sempre foram dependentes dos homens, principalmente na primitividade. Hoje em dia estão se libertando disso, na parte financeira e de provisão, apesar de o desejo delas estão se libertando na prática disso daí, dessa dependência, mas da maioria o desejo delas na prática era serem providas, porque isso causa até prazer nelas, né? Muitas vezes causa até mais prazer isso nelas do que o próprio sexo. E essa questão então elas usam essa capacidade de socializar delas para, quando estão no profano feminino, para manipular os homens e para trazer vantagens para elas, né? O discurso feminista, com aquelas ideias que você não deve discutir com mulher, mesmo que ela seja grosseira com você. Essas várias, tem muitas variantes, né? E então elas poderiam, se elas quisessem, usar essa capacidade. Tem uma psicóloga que diz isso, que inclusive já foi em canal Red Pill, né? Entrevistada várias vezes, eu acho que umas duas vezes. Que também é controverso se esse canal é Red Pill mesmo, né, para algumas pessoas. Mas, enfim, ela falou muitas coisas bem Red Pill ali, né, cara? E ela disse, né, o que eu vou dizer agora, que eu concordo, que as mulheres poderiam, se elas quisessem, usar esse poder, né, da inteligência emocional, manipulação, inteligência e manipulação. Só que a manipulação ela pode ser usada para você ajudar uma pessoa quanto para você destruir uma pessoa, né? E a maioria das mulheres de hoje em dia que estão no profano feminino, né? A maioria está, elas usam isso para destruir a sociedade e atacar os homens em vez de ajudar os homens, né? Quando elas prejudicam os homens, elas acabam prejudicando até as crianças, porque prejudicando o pai do filho delas acaba prejudicando a criança também, né? Então é isso aí, né? Eu já acabo, às vezes, desviando um pouco do assunto, comentando sobre outras coisas que vão se conectando. Mas a ideia é essa. Eu torno a dizer que a intenção do vídeo foi justamente compartilhar experiências, comentar a percepção do Silas em relação ao estilo dele de vestimenta, e comentar umas experiências minhas também no sentido da autenticidade, né? Eu me identifico com ele nesse sentido porque eu também tenho um jeito particular de me vestir, não tão extravagante quanto o dele, né? Mas eu tenho umas manias assim de usar roupas mais escuras, quando eu posso ando só de regata e bermuda, não gosto muito de usar calça, de camiseta. Também não gosto mais de camisa polo, se tiver que usar alguma coisa com manga, né? Mas outras coisas assim que eu tenho da minha personalidade que não são típicas, são bem atípicas, e eu já fui muitas vezes criticado por isso e tendo muito preconceito em relação a mim por essas questões. Tem algumas coisas que hoje em dia não pesam tanto, como não gostar de futebol. Mas acreditem ou não, na década de 80 e 90, né, onde eu passei minha infância e minha adolescência, um homem que não gostasse de futebol era automaticamente taxado como homossexual ou estranho, ou coisas desse nível aí, né? Assim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Hoje em dia se destruiu essa visão, né? Justamente também por uma questão que as mulheres têm times de futebol feminino, mulheres gostam de futebol, mas eu, para mim, nunca gostei, nunca fez sentido para mim esse jogo, nunca achei divertido.
E tem outras questões que ao longo dos vídeos eu vou comentando aí, né? Algumas pessoas vão se identificar. E esses vídeos servem também para mim, assim como o Realidade Efervescente, para eu desabafar e também ajudar outros homens aí, ou outras pessoas que tenham personalidades, características ou passaram por situações semelhantes e mostrar a forma que eu lidei com essas situações, né? Às vezes de forma mais errada ou uma forma mais certa, e trazer uma reflexão para as pessoas, para elas refletirem qual seria o estilo próprio delas, da personalidade delas, lidar com aquela situação. Né? Assim como eu faço quando eu assisto os canais Red Pill ou canal de espiritualidade, ou eu leio algum livro, o cara fala, né, as ideias dele, as experiências dele, a pessoa fala, e eu pego para mim, vejo, cara, como que eu vou adaptar isso para minha vida, né? Então, essa é a mensagem, né? Espero que todos tenham entendido. Se quiserem fazer questionamentos aí, pode fazer. Não me senti ofendido pelo comentário, né? Mas com certeza eu fui mal interpretado e estou aqui para explicar, né? Não que eu precise explicar alguma coisa para alguém, mas explicar para trazer um conteúdo aqui para o canal, né? E isso aí ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação, né? Então eu vou terminar o vídeo aqui para não me tornar repetitivo. E essa é a mensagem de hoje. Falou, piazada!